Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Senhoras e senhores, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Se Liga deste sabadão, dia 7 de maio. Você que nos acompanha pelas ondas do rádio, aqui nos 94.9 da Interativa para toda a Grande Goiânia, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha com imagem na transmissão simultânea pelo canal do YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. Tem também a página da IN no Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia. E também pelo aplicativo da Interativa na nossa InTV, a Rádio Visu do Goiás. E hoje o Se Liga está com sua formação original. Conecta pra gente a nossa bancada aí, ó. Maria Tereza Lencastro Veiga, hoje num cenário diferente, mostrando ali suas obras de arte. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Matheus, tudo bem? Rimene, TT, tudo bem? Sim, de vez em quando eu gosto de mudar de cenário. Hoje eu mudei, estou aqui na minha sala de jantar, que você conhece tão bem, né, Matheus? Aliás, saudades, inclusive, de aí dar um prejuízo na dispensa. By the way, né? Nossa. E o prejuízo com o Matheus não é pequeno, não. O prejuízo com o Matheus é bom. Eu gosto de ir assim com fome, entendeu? Que é pra marcar a passagem pela casa, tipo um furacão. Sim. Rimene? A Lúcia, quando o Matheus vem, ela dobra a comida. Tá certo? Eu honro meu título. Rimene Amaral, Sim, diretamente de Nova Veneza. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Matheus, bom dia, TT, bom dia, MT. Eu vou dizer a verdade que eu morro de inveja dessas telas da MT aí. Eu queria ter pelo menos umas 3 dela aqui atrás de mim, porque é o único lugar da casa que eu consigo pegar o Wi-Fi tranquilo para não ter nenhum perrengue durante a nossa transmissão. Bora começar que a gente tem uns assuntos aí de boteco para tratar e tem alguns sérios também. Tem 3 assuntos sérios que a gente precisa falar deles hoje também. Exatamente. Rimene foi responsável por definir a pauta daquilo que eu chamei de Boteco do Se Liga. Hoje é aquele programa que a gente, assim, fala com a turma, né, TT Ribeiro, né, prima? É bom demais falar com o nosso povo, né? Bom dia. Nossa, saudade desse povo. Até no nosso grupo eu falei, ó, então beleza, vinho pro Rimene, pra você, Matheus, uma caipirinha pra mim, que eu tô dessas hoje, um copo de leite pra MT. Então, o nosso boteco. Aliás, eu vou levantar daqui e buscar um copo de leite pra mim, que eu tô com vontade de beber, posso? Então vai lá enquanto o Rimene apresenta a pauta de hoje, né? Porque E aí? é assim, o interfone toca, ela ouve áudio, fuma um cigarro e bebe um copo de leite. É isso, gente. Amigo, é isso. Você aceita como ele é, né? Comendo aí toda a sua dispensa num dia que vai na sua casa ou também se levantando durante o nosso programa. Mas, Rimene, apresente a nossa primeira pauta, por favor. Bom, gente, eu acho que tem 3 assuntos que a gente precisa tratar. É claro que são 3 assuntos sérios, mas a gente não vai tratar só de seriedade. Um é um novo vírus da dengue que foi encontrado em Aparecida de Goiânia e confirmado pelo Instituto, me lembra aí qual foi que eu esqueci? Fiocruz, pela Fiocruz. Sim. É um vírus que tinha só na África e acabou chegando aqui. Sabe-se lá como, enfim, ele já foi detectado em Aparecida de Goiânia. Esse é um dos casos que a gente precisa falar. E quando a gente fala em dengue, a gente fala principalmente em higiene de casa, em tomar cuidado e prestar atenção em o que tem à sua volta dentro de casa, porque aquilo não é ruim para os outros, não é para você também, para todo mundo, né? Engloba tudo. Então é questão de empatia também. Segundo caso, não bastasse a dengue e o coronavírus, estamos vendo alguns casos de raiva humana. Em Minas Gerais, 3 pessoas morreram da semana passada para cá. E pasmem, uma pessoa contaminada por raiva, quase 100% de pessoas contaminadas pela raiva morrem. Então é preciso tomar certos cuidados também. O outro, eu já vou falar e a gente já podia começar sobre ele, é que antes de ontem, na quinta-feira, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, deu uma entrevista para a página Universa, que é a página feminina do UOL,
falando sobre a vida dela, sobre a forma como ela pretende agir agora como política, que ela pretende se candidatar, deixou o ministério para isso, e aí questionaram ela sobre aquela questão lá dos Yanomami, que uma garota de 12 anos foi morta, estuprada e morta, e pediu a opinião dela. A opinião de Damares, abre aspas, lamento, mas acontece todo dia. Fecha aspas. Deixo com vocês a reflexão. Desculpe, mas a gente tem que falar. Lembrando, porque assim, lembrando essa ausência, Damares, essa ausência completa. lembrando que Damares tem uma filha que é uma filha indígena também, né? Que foi, abre aspas, adotada, fecha aspas, numa aldeia indígena. Então a gente entende um pouco de como isso acontece e nota também a empatia da pessoa ao falar disso, né? Tá seguindo o chefe, o presidente Jair Bolsonaro, né? A gente não precisa lembrar as declarações de Bolsonaro aí ao longo da pandemia, né? Não sou coveiro, o que eu posso fazer? Vem desse mesmo baú de insensibilidade, de invisibilizar problemas que são sociais e que deveriam chamar a atenção de todo e qualquer cidadão que se postula, né, um cargo na vida pública ou que tem o mínimo de sensibilidade para lidar com a dor do outro. Ela pode não ficar sensibilizada com isso, ela pode não agir politicamente para resolver esse problema, mas uma declaração como essa é desrespeitosa com a situação que a gente vive, não só no desrespeito às terras e às comunidades indígenas, mas principalmente com a dor de uma família, com uma situação que ainda não está devidamente investigada, né? Agora fala para Damares que tem uma criança de 10 anos que foi estuprada e está grávida. Fala isso para ela. Diga lá, MT. Sabe o que mais me espanta nisso tudo? Claro que a declaração em si mesma, ela é absolutamente tenebrosa, né? Em termos de empatia, solidariedade, enfim. Sabe o que me espanta nisso tudo? É que essa pessoa se diz extremamente religiosa. Isso é o que mais me espanta. Isso me espanta horrivelmente, porque uma pessoa, uma mulher, né? Uma mulher que, diante do estupro até a morte de uma garota de 12 anos, diz que isso acontece, mostra insensibilidade, mostra falta de empatia, mostra, enfim, mostra um horror. Despreparo, né? Para viver, né, MT? Não, mostra um horror. Agora, quando você diz que essa pessoa, além de tudo, é extremamente religiosa, entendeu? Aquelas que dobram o joelho no chão, aí você fica completamente espantado, né? Porque eu, do conhecimento que eu tenho, e eu não tenho pouco conhecimento disto, eu sei o que Jesus pregou, eu sei o que ele disse, eu sei o que, né, toda a, vamos chamar de compaixão que existia no coração dele. E essa mulher que se diz uma seguidora de Jesus não tem compaixão no coração dela. Isso é tão estarrecedor. E o pior de tudo é que isso mostra tanto tempo que nós estamos vivendo no Brasil. Isso me espanta, me horroriza, me enoja. Eu não tenho mais adjetivos para colocar aí. É a hipocrisia supitando, né, MT? E de repente a gente nota um lado e de outro. O que a gente mais vê ultimamente é a hipocrisia que veio com a tal da representatividade de quem saiu das sombras do esgoto. É a única forma da gente falar isso. Uma mulher como essa, como você mesma disse, diz cristã, que prega, que usa o microfone para pregar dentro de uma igreja cheia, de um templo cheio, e dá uma declaração como essa, a gente nota o total despreparo e a forma mais hipócrita como ela lida com a vida. TT? Olha, nessa semana, e não vou só falar em relação a essa questão da Damares, enfim, ex-ministra e tal, mas também serve para a gente refletir, né? Até porque representa um segmento que tem ganhado muito destaque. Nessa semana, nós fizemos um programa incrível, na quinta-feira, inclusive está no podcast da Interativa, e aí o André fez uma sátira, né,
uma narrativa interessante assim: 7 coisas que Jesus diria se ele fosse bolsonarista. E é claro que algumas pessoas acharam um absurdo, tal, mas se você for pegar o que ele levantou e o que a gente já discutia nos bastidores a respeito disso, você vai ver que são justamente palavras de ordem e tipos de declarações que são dadas por pessoas que estão aí à frente do governo de hoje. Então, tipo assim, bandido bom é bandido morto, tipo assim, eu não vou te ensinar, eu não vou te fazer nenhum trabalho para a população, mas não vou te dar o peixe, eu vou te ensinar a pescar, né? E aí fez um tipo de comparativo, e mais um monte de outras situações. Então, depois que você ouviu o Se Liga de hoje, ouvinte, vai lá no podcast do Incrível e vejam, escutem novamente e percebam como, se a gente mudar o foco da narrativa, como isso está surreal. Porque é um tipo, porque inclusive nessa semana um pastor, né, viralizou em redes sociais falando que o pobre, que o mendigo, o morador de rua passa fome, tem que passar fome porque é cívico. Cristão. Ou seja, é cristão. Como assim, gente? Não é assim que funciona. Então, vamos prestar atenção sobre o tipo de inversão, né? E se esse Jesus e esse Deus e esse Cristo que as pessoas dizem que seguem, né, os pastores, as pastoras e por aí vai, ele falaria isso mesmo de acordo com as escrituras que eles seguem, né, de acordo com o ser que eles falam que foi? Essa seria mesmo a postura de alguém que segue esse Cristo que eles dizem que adoram, que tem que amar, não importa a nacionalidade, a etnia, a cor da pele? Eu Então quero trazer fica uma aí a questão para reflexão. vocês, que é a seguinte: esse povo não é bobo. Esse povo não é bobo. Esse povo não diz absurdo porque pensa somente absurdo. Dizer esses absurdos, na minha visão, e como alguém que trabalha com comunicação, que trabalha com jornalismo, que busca entender sobre redes sociais, isso visa agradar um grupo de pessoas, isso visa agradar uma claque, um fã-clube, que apoia e usa esse tipo de declaração como combustível, o que torna a Olha situação aquela ainda palavrinha pior. aí de novo, né? É, Aquela é palavrinha aí de novo, representatividade. o que torna a situação ainda pior, porque a gente pensa, porra, nossa, desculpa a palavra, gente, mas, poxa, isso repercute na sociedade, isso ecoa entre as pessoas, né? Isso ganha corpo, infelizmente ganha, né? Porque é o que a gente tem visto, inclusive nesses fã-clubes políticos aí que vão chamando cada vez mais atenção. Eu vou dar uma, eu vou dar, eu Não vou é dar uma fácil. aula. Falando sobre isso, eu vou dar uma aula daqui a pouco no IGD, que é o Instituto Goiano de Direito, né, que eles estão fazendo uns trabalhos de imersão e de sair fora da caixa sobre tokenismo. Que aí as pessoas, às vezes, elas confundem, né? Eu estou sendo representativo, olha só como eu sou uma pessoa legal, como eu sou uma pessoa inclusiva, como eu sou uma pessoa massa. E não é bem isso. Então já tem um termo, né, que não é novo, que é o tokenismo, que fala um pouquinho sobre isso, né? Como é que eu vou dizer, Matheus? É uma iniciativa muito superficial que algumas empresas, alguns grupos têm de mostrar, olha só como eu sou uma pessoa massa, olha como o meu grupo é legal e como eu estou aqui para te representar. Mas se você for olhar direito, e não precisa nem fazer tanto esforço, não tem muita representatividade ali não, e nem preparação para receber esse membro, né, que possa fazer parte desse grupo de representatividade ali. E é bem interessante como são as coisas, né? No dia que eu vou dar uma aula sobre isso para uma galera que está se preparando para um monte de situações na vida, a gente fala sobre esse assunto aqui no Se Liga. Tem muita... Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui criança e quando eu fui adolescente, havia valores que eram... você não se ultrapassava, né? Honra, dignidade, verdade, não se ultrapassava esse tipo de valores, entendeu? E hoje, quando eu vejo essas pessoas que, na minha opinião, não tem descrição, né? Porque para mim uma Damares não tem descrição. Eu fico pensando onde é que se perdeu isso tudo, sabe?
Onde é que se perdeu a dignidade? Onde é que se perdeu? Onde é que se perdeu? Onde é que se perdeu? Porque está difícil viver com o que a gente está vendo acontecer. Imene, você preparou aí outra pauta para a gente que chama a atenção, porque mesmo depois desses 2 anos de pandemia, parece que a gente ainda não aprendeu a lidar com situações que poderiam ser muito mais fáceis e poderiam ser muito mais equilibradas na nossa sociedade, como a dengue, o combate à dengue, né? A gente vê Goiânia figurando aí no topo do ranking nacional de cidades, de capitais com casos da doença, um crescimento impressionante. E agora tem uma notícia que preocupa, vinda lá de Aparecida de Goiânia. É um novo vírus que está circulando por lá. Eu queria que você trouxesse só um spoiler, porque eu preciso chamar o intervalo. Tá, é um vírus, um novo vírus da dengue, é como se fosse uma variante, mas é um outro vírus da dengue que foi detectado, isso a Fiocruz já estava estudando já tinha algum tempo, e ele foi detectado em Aparecida de Goiânia. Era um vírus que só tinha sido detectado até então na África. Esse vírus já foi detectado em Aparecida de Goiânia, é um vírus que está dentro do Aedes aegypti, que é o mosquitinho que tem dentro da água parada, que está na sua casa, na calha da sua casa, que é uma coisa que não adianta apenas o poder público fazer um trabalho para que ele seja extinto se ninguém fizer a sua parte, se ninguém cuidar do seu quintal, cuidar da sua casa, cuidar do seu teto, da sua calha, de algum lugar. É preciso uma força-tarefa. Goiás hoje é o estado com o maior número de casos de dengue do Brasil e Goiânia é a cidade com o maior número de dengues entre todas as capitais brasileiras. Isso é preocupante, levando em consideração que nós ainda não temos uma vacina para a doença. Exatamente. Depois desse spoiler do Rimene, eu vou chamar o intervalo. Rimene, TT e MT continuam conosco e espero que continuem com você também. Se liga, volta dentro de alguns minutinhos, eu faço questão da sua companhia. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também com transmissão simultânea pelo canal do YouTube e pela página do Facebook. Que tal você escrever aqui na nossa caixinha de comentários, no nosso chat, de onde você fala, hein? De qual bairro, de qual cidade? O que você está achando do nosso programa hoje? Primeiro bloco, discutimos uma... Opa, aqui! No primeiro bloco nós discutimos uma declaração da ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, e disse que não pode fazer nada aí com o caso da menina de 12 anos, a menina Yanomami, que foi estuprada e morta, né, na floresta amazônica, uma situação que gerou repercussão internacional. Ela disse que acontece todos os dias. Agora eu chamo novamente a nossa bancada para a gente discutir outro assunto que preocupa, e eu queria analisar esse caso que o Rimene trouxe, de um novo vírus da dengue que já foi detectado em Aparecida de Goiânia, e resgato aí a preocupante situação tanto do estado de Goiás, que é o estado com maior número de casos da doença. Goiânia é a capital no topo do ranking das capitais brasileiras também com casos de dengue. É uma doença que mata, e aí eu queria analisar essa situação, MT, sob o ponto de vista da nossa responsabilidade, da responsabilidade de todo e qualquer cidadão. Esse contrato social que a gente assina com toda a população, e só assim a gente vive de forma civilizada, ou espera-se, nos traz alguns compromissos, nos traz alguns deveres. Mas parece que o povo não entendeu nem que deve limpar o próprio quintal, né? Essa analogia que a gente pode fazer com essa triste notícia relacionada à dengue é uma verdade para você também? A gente está precisando reestabelecer esse pacto com a sociedade? Matheus, nós temos um pacto social? Nós temos um pacto social? Uma sociedade que tem o preconceito do tamanho que tem, uma sociedade que é machista, misógina, enfim. Nós temos um pacto social? Nós temos um pacto social? Nós não temos um pacto social. Anda no trânsito. Gente, anda no trânsito. O trânsito não flui, as pessoas não deixam outros carros se encaixarem.
anda no trânsito, que você vê que não há pacto social nesse país, não. Entendeu? É uma lei de eu sou maior, eu sou melhor, eu primeiro, eu que sou legal. Não tem pacto social. Não tem pacto social. Então você está vendo assim uma exacerbação, né? Esses dias eu falei para uma moça, eu fiquei olhando para ela, realmente eu fiquei, eu sou dessas. E aí ela olhou para mim assim, meio espantada, porque eu estava olhando para ela e eu disse para ela, nossa, cabelo lindo seu. Era um cabelo, né, próprio das pessoas negras aqui em cima, e aquela coisa flutuante que eu acho linda. E a moça virou para mim e falou assim, você está querendo dizer que você não tem preconceito? Ah, puta, nossa, entendeu? Falei, não, moça, eu não estou querendo dizer nada para você, não. Foi você que me perguntou, eu só disse que eu estava olhando seu cabelo, porque eu achei lindo. Enfim, eu até entendo um certo radicalismo de alguns grupos, né, que estão lutando para que seus direitos não sejam atropelados, mas não há gentileza, não há gentileza, não há empatia, não há solidariedade, os grupos estão se digladiando, eu nem faço parte de grupo nenhum, entendeu? Mas aí eu sou atacada porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. O mundo tá chato, e além de estar chato, ele está extremamente inoperante. O Brasil é um país inoperante, está todo mundo... Isso aqui é recreio de menino de terceiro ano primário, entendeu? Que resolveu uma turma brigar com a outra. Eu tô assim tão desalentada com o Brasil, para dizer a verdade para vocês, eu tô tão desalentada com o que eu tô vendo ao meu redor, eu acho que as pessoas estão enlouquecendo. Eu faço direito de família. Vocês não têm ideia do que está acontecendo. Vocês não têm ideia. Eu não posso contar, evidentemente, porque, enfim, mas vocês não têm ideia da destruição que está acontecendo, gente. TT, Sabe? aí a Então, assim, gente. Pode concluir, MT. eu tô muito, sabe, Vou pegar, um vou tanto de pegar, asco. vou pegar essa metáfora da MT aí com o recreio, ô TT. Vi você conversando com o seu filho agora aí, ó. Quietinho que a mamãe tá fazendo programa, né? Tá aqui no ar. É um desafio e ao mesmo tempo frustrante, penso eu, a gente tecer conversas com as novas gerações a respeito de coisas tão básicas, como por exemplo, assim, limpar o lixo do quintal, porque senão vai ter um mosquitinho que vai dar dengue. Eu penso que isso são pensamentos que já deveriam estar tão mais consolidados na nossa sociedade. Não pode jogar lixo na rua, por exemplo. Fui num evento em Piracanjuba esses dias e fiquei impressionado ao ver um menino de 10 anos simplesmente pegar uma latinha de refrigerante e jogar na rua, assim. Me espantou, porque é uma cena que, se eu fizesse isso quando criança, eu levava no mínimo um safanãozinho, assim, pra ir lá Crianças pegar. repetem geralmente o que os pais fazem, né? E aí a gente vê agora essa notícia preocupante relacionada à dengue. A gente pode ter esperança com as nossas próximas gerações, TT? A galerinha vem mais preocupada? Não. Se depender de mim, vai mudar, mas eu vou te falar uma coisa. O mais interessante de tudo, hoje, dentro do PPP de uma escola, pelo menos a escola municipal, eu posso falar dessa área que eu sou professora, sou servidora da rede municipal, o projeto político-pedagógico de toda a escola pública municipal, de acordo com os documentos normativos de Goiânia, tem que contemplar lá uma data que é a data que a gente trabalha a questão da dengue. Então, existe o dia D de combate à dengue, as escolas fazem um monte de trabalhos, isso já é do calendário fixo da rede municipal de educação. Então, nas escolas, eu posso te garantir, Matheus, MT e Rimene, e ouvintes, isso é trabalhado. E aí o Rimene falou numa coisa extremamente importante, porque na escola, eu já ouvi, quando a gente fala, olha, não sei o quê, olha o lixo, parará, e um aluno chegar para mim e falar assim, tia, meu pai falou que é bobeira, que isso é bobeira, que você está inventando coisa, isso dá muito trabalho.
e a gente ouve isso mesmo. Então, assim, nós trabalhamos isso na escola, mas é uma coisa que eu já falei aqui, vou repetir novamente. É necessário que nós tenhamos consciência da comunidade escolar. A comunidade escolar ela é formada não só por professores, alunos, pais, mas toda a sociedade que está ali ao redor daquela escola. E aí a gente precisa entender, e ultimamente, Matheus, eu tenho olhado para a cidade de Goiânia, e você falou de Piracanjuba que você estava, que você viu o menino jogando a latinha, Goiânia está muito suja. E não adianta a gente ficar cobrando só a Comurg, porque muitas vezes nós sujamos. Então, essa semana no meu Instagram, eu até comentei isso. Já que a gente está na rede social, pelo menos a minha rede social eu vou usar para alertar. Se uma pessoa fizer, massa, ótimo, mas aqui a gente faz. Dentro da minha bolsa, dentro da mochila, dentro de onde eu estiver carregando, sempre tem algo para eu colocar ali o lixo que eu produzo, o resíduo que eu produzo com a embalagem daquilo que eu comprei e consumi. Eu não vou jogar na rua. E você, ouvinte, você que está nos assistindo, se você faz isso, por favor, pare de fazer ontem, porque pode ter uma criança ali, que pode não ser seu filho, sua filha, mas pode ser seu vizinho, sua vizinha, ou uma criança passando na rua que está te vendo. Já falei desse vídeo aqui e vou citar novamente. Está no YouTube, se chama Children See, Children Do. Crianças veem, crianças fazem. Atenção, adultos, a gente ensina na escola. Por favor, faz a sua parte na casa, na rua e onde quer que você esteja. Para de jogar lixo no chão, porque isso vai entupir a boca de lobo, isso vai acumular água, isso vai piorar muito a condição sanitária, não só nossa aqui, mas do mundo todo, né? Pelo amor de Deus. Pra gente ser mais didático, assim, a gente podia desenhar, né? Porque é só o que falta. Vixe. Agora, essa perda, o Rimene, assim, do senso de responsabilidade, né? Porque eu acho que a gente tá falando, assim, de problemas que têm uma raiz em comum, né? Quando você vê, por exemplo, bom, em televisão, no Se Liga da TV, por exemplo, a gente mostra quase todo dia lá, lote baldio, com entulho, com mato alto, que vira criador para o mosquito da dengue. Eu tenho 10 anos de jornalismo, tem 10 anos que tem essa matéria quase toda semana. E aí enche o saco mesmo, como a MT estava falando, é cansativo você bater sempre na mesma tecla, porque parece que você está falando, sabe assim, que é a conversa com quem não quer ouvir, lá. É triste isso, né? Eu acho que o que foi feito agora pela Prefeitura de Goiânia já deveria ter sido feito há muito tempo. É aplicar multas pesadas de verdade para quem, infelizmente, brasileiro é só sentindo no bolso para começar a agir em prol da sociedade ou em prol daquilo que ele acha que não é para ele. É só assim. Nada além é feito, nada além pode ser feito além daquilo que eu já faço. E o pior de tudo é que se um faz, o outro vem e fala, mas ele também não faz, eu também não vou fazer. Então, enquanto o Brasil não for uma nação educada, e educação, a gente fala de duas coisas, a educação de berço, que é a educação de família, que é a educação de não jogar lixo pela janela, que é a educação de não conversar alto com os outros, de não responder, de conversar direito, de falar baixo, de ouvir, isso é educação de berço. E na escola, se nós não tivermos essas duas educações com uma base forte para poder chegar até a adolescência, que é quando tudo tem aquele fervilhar de hormônios e que muda o pensamento da pessoa, que ela molda a sua personalidade, é claro que a personalidade vem de antes, mas ela é afinada ali na adolescência. Se a gente não tiver isso, nós nunca seremos um país evoluído. É difícil a gente imaginar um país evoluir sem educação. E eu digo sem educação das duas formas. E para educar, quando você, como você mesmo falou, tem 10 anos, você é jornalista, eu já tenho muito mais tempo do que isso de jornalismo, e eu ainda estava na TV 20 anos atrás, eu já falava de dengue, já falava disso. Ou seja, não é falta de conhecimento, não é ignorância, é burrice de não querer fazer a coisa certa. É achar que aqui é meu, eu mando, eu faço do jeito que eu quiser. Quase que eu falo palavrão aqui, mas dane-se os outros, dane o vizinho da direita e o vizinho da esquerda. E não é assim que funciona. Se você, Veja, né? quem conhece outros países na Europa, nos Estados Unidos, na Europa principalmente tem isso, as pessoas elas se preocupam com o próximo, elas se preocupam com essa história do lixo do próximo, né? A gente falou um tempo atrás, quando a gente estava discutindo isso também, que a gente às vezes perdeu o bonde. Nisso eu acho que a gente ainda tem um bonde longe para pegar.
Pode ser que a gente consiga alcançar, mas isso só vai acontecer, e a gente cansa de falar isso todos os dias, mas a gente vai continuar falando, se houver educação. Se não houver educação, nós nunca seremos um país evoluído. Porque às vezes... Diga, MT. Eu francamente acho que o Brasil perdeu o bonde da história. Francamente eu acho isso. Eu acho que o Brasil já perdeu o bonde da história. Eu queria trazer uma reflexão aqui para vocês, que é o seguinte, é tão fácil, né, e é tão conveniente a gente olhar a culpa do próximo, né? Porque se você for ver o Brasil, o corrupto é o outro, o errado é o outro, o ineficiente é o outro, o incompetente é o outro. É muito fácil a gente transferir essa responsabilidade. Mas à medida em que a gente se sente parte dessa sociedade e percebe que política pública não é só governo, depende de todos nós também, daria para a gente construir muita coisa legal e diferente, né? Um dos grandes problemas que a gente observa aqui em Goiânia, em Aparecida também, onde aconteceu esse problema aí que a gente está comentando, são os vazios urbanos, dezenas, centenas, milhares de lotes que são usados com viés especulativo. Vou comprar para valorizar, e quem compra para valorizar deixa lá crescendo mato, deixa lá sendo espaço para o outro jogar entulho, né? A gente precisa chamar essas pessoas à responsabilidade. Pera lá, meu amigo, você tem um lote, você tem que manter ele limpo, tem que manter ele bem cuidado, você tem que manter esse espaço cercado, né? Você não vai construir, não, tudo bem, cadê os seus impostos? Cadê a multa, caso isso aqui se torne um lixão, um mocó de bandido, seja lá o que for. Então, é difícil às vezes a gente ter que falar de coisas tão basilares quando os problemas da sociedade, mundo afora, vão se tornando mais complexos, né? A gente precisa E a gente não fala isso, e essa discussão nossa, a gente não fala isso, não é para que as pessoas tenham tranquilidade, não. É para a gente não morrer. A história da dengue hoje é grave, é uma situação grave que a gente está vivendo. O Brasil é tido hoje, visto lá fora, como um país que poderia conseguir, é o país da felicidade, é o país disso e daquilo, mas só quem está aqui dentro que sabe exatamente como é que isso funciona. Só quem está aqui vivendo em sociedade sabe como muita gente é ignorante quando você toca em algum assunto que depende dele para que outros também tenham se beneficiado, possam se beneficiar daquilo. Então é difícil a gente imaginar que a burrice, isso para mim chega a ser burrice, de imaginar que uma pessoa deixa a coisa correr frouxa numa situação como essa, de não cuidar do seu lote, de não fazer aquilo, isso, sabendo que ele pode ser atingido por isso, ele pode morrer por isso. Mas não, mas vamos deixar para lá, né? Então é um momento sim. E, infelizmente, eu acho que é o pouco que o poder público, nesse caso, pode fazer, além das campanhas que tem feito e indicação, etc e tal, é isso, é enfiar uma multa de verdade, porque, infelizmente, a gente volta naquela velha frase, brasileiro só sabe dar valor quando mexe no bolso, quando a coisa mexe no bolso, aí a coisa resolve. Então é isso, infelizmente é isso. Quem sabe um dia, fazendo isso sequentemente, o brasileiro aprende a cuidar, pelo menos, do próprio quintal. Talvez até colocar monitoramento. A gente até recebeu aqui na Interativo o presidente da Comurg, né? E o Alisson, se não me engano, e ele disse que tem muitos projetos, aquela coisa. Eu falei assim, gente, olha, vocês têm que pôr monitoramento no que o povo, vocês vão lá, limpam, tiram não sei quantas toneladas de lixo da rua. No outro dia tem gente que coloca lá de novo. Um serviço que não acaba nunca, né? Um serviço que não acaba nunca, né? Mas bom, vamos lá, vamos tocar a nossa pauta. Spoiler do nosso próximo tema, spoiler curtinho, que o nosso tempo já tá ficando apertado. Às vezes a gente quer fazer um boteco despretensioso, né? Conversar potoca, a gente conversa potoca demais. Nossa próxima pauta do próximo bloco, qual é, Hermene? Só a retranca. Raiva humana. Raiva humana. E a gente não está falando do cenário político, a gente está falando da raiva humana mesmo, meu querido. Não é só de gabinete do ódio que a gente está tratando, não. Olha, o Se Liga faz um intervalo rapidinho, já a gente está de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Você sabe, a gente faz questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa! Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também com transmissão simultânea pelo meu canal do YouTube e pela página da IN. Hoje é dia do nosso boteco, a nossa bancada em sua formação
original, conversando sobre temas aleatórios, talvez com uma linha de raciocínio que não seja tão óbvia assim, talvez não tão compreensível. Mas é o que a gente quer apresentar para você hoje. A gente pede licença e Tem também a sua salada. Eu não vou compreensão, a comer. sua ajuda. O que você está pedindo aí, MT? O que você está cochichando aí? Salada? Salada. Falou que tem salada para alguém. Bacana, A tô chegando aí Vitória. daqui a pouco. A Vitória está trabalhando comigo assim incessantemente. Nós estamos com alguns problemas graves, então a gente tem trabalhado Eu fiquei curioso incessantemente. só para saber se essa salada é aquela que tem um crouton e um baconzinho por cima para ficar mais crocante e Não, tal. não. Ai, Não, gente, É só salada folha mesmo? salada mesmo. É, só mas Tá folha bom, mesmo. paz. salada Paz, Mas não isso enche, nem é né, hora de gente? comer salada, né? Isso nem é hora de comer salada, né? Gente, Salada eu sou tem... Ô, MT, eu sou da seguinte opinião: eu tô com fome, abro a geladeira, se tiver até uma comida, eu como o que eu quiser na hora que eu quiser. Se tiver uma salada, eu falo, nossa, tá bonita, vem cá, gatinha. Não tem hora mais, não, porque depois nós morremos e aquela salada fica Dona lá. Aninha lá em Piracanjuba fazia a salada quase numa bacia desse tamanho, né? Aí eu me lembro de eu sair agarrado com a bacia casa fora. Esses dias me perguntaram o que você quer que escreva na sua lápide. Eu falei assim: devia ter bebido mais, devia ter comido mais. Só isso. Esses dias me deu uma fomezinha, aquela fominha do meio da manhã. Eu falei assim, gente, o que eu vou comer, né? Pela nutrição, é uma fruta, não sei o que. Eu olhei, eu falei, gente, tem uma carne de frango ao molho de ontem, vai ser ela. Pronto, foi o lanche da manhã, gente. O drama do solteiro é não ter o Restodonte na geladeira, gente. Porque pede por Restaurante é maravilhoso. aplicativo. Esfomeado come tudo. Aí não tem aquele soborô na geladeira que sempre faz assim, né? Você precisa de um armarinho de Tupperware. Para quando você for visitar as pessoas, você leva Tupperware para trazer para casa. Fazer uma coleta, né? Por isso que é sempre Exatamente. bom Olha o visitar papo minha de avó. boteco delícia, hein? Dona Aninha sempre prepara uma matula, tadinha. Ô, trem bom. Saudade, Beijo, vó. dona Aninha. Gente do céu, deixa eu contar uma coisa pra vocês antes da gente entrar no nosso tema, porque hoje tem um evento lá em Piracanjuba. Festa de roça é a melhor coisa do mundo, né? Aí hoje tem a Nossa. festa da areia. E aí eu vou com a turma toda, com a família toda lá na festa da areia, porque é muito legal. E eu queria trazer essa mensagem aqui para vocês no programa. A gente vê algumas tradições serem retomadas depois desses 2 anos de pandemia, né? A gente observou algumas semanas atrás os eventos da Semana Santa lá na cidade de Goiás, procissão do Fogaréu, e agora lá na minha terra, na querida Piracanjuba, as festas do peão. Então, eu fui na cavalgada da Festa da Areia, dia 30, andei a cavalo 5 horas, domingo tava uma maravilha, gente, andando assim, O com a assado bunda não, quadrada. velho. Tava tipo Bob Esponja, sabe, assim, terrível, uma situação terrível. E hoje tem o rodeio, estarei lá daqui a pouquinho, então, no rodeio da Festa da Areia. Você que nos ouve, povo de Bela Vista, tem uma rixa entre Piracanjuba e Bela Vista por conta da Festa da Areia. A Festa da Areia já foi palco de muitas brigas territorialistas Mentira. entre piracanjubenses e belavistenses. Mas você que está em Bela Vista e nos Só ouve... para eu saber o que é terra, o que é festa da Festa areia. da areia. Festa da Areia. A Festa da Areia é a festa do peão da areia. A areia é uma região da zona rural de Piracanjuba que tem uma festa tradicional, um rodeio. Então estarei lá à noite. Você que nos ouve em Bela Vista, por favor, compareça. A festa será muito boa. Nós vamos Tem ouvir muita muito de Paulo e areia lá? Paulino e cantar Um amor de primavera, não termina. Pronto, vamos começar pelo logo o amor- nosso Olha, assunto. Então, não é né? Vamos entrar na Vamos pauta? falar do assunto Tem muita que areia nos lá? trouxe aqui. Vamos falar do Não assunto posso que nos cantar? trouxe aqui. Não pode não. Vamos Você falar do canta mal pra próximo caramba. assunto? Ah. Deixa Bom, quieto. toca aí então. Então, ó, raiva. A gente tava falando de raiva, mas antes de eu falar da raiva humana, deixa eu só lembrar uma coisinha que aconteceu essa semana. Na quinta-feira à noite, saiu um boletim inédito, entre aspas, esse ano, né? Dizendo o que a Petrobras, a estatal Petrobras, teve um lucro de 44 bilhões, B de bosque, bilhões, nos 3 primeiros meses deste ano. Então, assim, se 3 você já meses? ficou com 3 meses, 44 bilhões. Bilhões. Se você ficou com raiva disso, vamos falar da raiva que nos trouxe aqui então, que é a raiva humana. Que pode Peraí, eu Aproveitando- só quero saber uma coisa. Peraí, eu só quero Ah. saber uma coisa. Tá errado a Petrobras ser bem dirigida e dar lucro?
Não, Não, de jeito nenhum. Eu não só tá estou falando errado. para você qual foi o lucro da Petrobras Não tá e errado. como é que a gente está pagando isso. Mas a gente precisa compreender uma coisa, o MT. Se um setor, se uma empresa é estatal porque a nação, convenhamos, fala em privatizar a Petrobras, o brasileiro pula alto. Ela não é estatal, ela é mista, ela é mista. Tem um poder de atuação do governo brasileiro que define seu presidente, que tira presidente, que influencia nas decisões da empresa, que constrói políticas públicas. Porque é o maior acionista. Ok. À medida em que o governo é o maior acionista de uma empresa fundamental para a produção energética brasileira, para o abastecimento do Brasil, nós temos que considerar também os pilares de atender essa população, que está pagando aí 8 conto na gasolina e sofrendo, minha gente. Aí você pensa assim, mas é só aquele caso do carinha que conseguiu comprar um golzinho e hoje não consegue abastecer, porque tem muito. Se é seu caso, você pode mandar sua mensagem aqui para 992398683. Eu conheço muita gente que conseguiu comprar um carrinho e hoje não anda porque não consegue abastecer. Mas é pior do que isso, porque isso vira um motor de inflação no país, MT. Um combustível nesse preço, isso afeta até o preço do tomate. Então, assim, esses 40 bilhões, palmas para a gestão. Mas isso tem reflexo na vida do brasileiro, que está com menos comida na mesa, que está sofrendo com inflação. Matheus, me desculpe. O lucro da Petrobras não é a seta que aponta para a questão do preço do combustível. É a seta que aponta para a ausência completa de política pública do governo brasileiro e da própria Petrobras no controle do preço do combustível. Controlar o preço do combustível sem essa indexação burra ao dólar, que vê essa flutuação por conta da guerra da Ucrânia, essa política foi inconsequente com o próprio brasileiro. Com o próprio brasileiro. Eu acho isso bem discutível. Eu quero te lembrar que já foi tentado fazer isso. Em outro contexto, em outra época, por outras pessoas. Então tá. Então, Matheus, eu acho que esse assunto é muito complexo para ele simplesmente ser lançado assim. Não, concordo com você, mas a gente não tinha uma guerra da Ucrânia, né? Não, Matheus, pois é. E aí, tá certo? O problema é a Petrobras ter esse lucro. Eu não detenho informações suficientes sobre economia para fazer esse julgamento. Eu ouço daqui e dali, os contra, ouço a favor, evidentemente, mas eu acho que é um juízo de valor que a gente precisa ter mais calma para fazer, só isso. O juízo de valor é que faltou política pública para construir uma alternativa. Todo mundo fechou o olho, veio discursinho jogando culpa em governador, em ICMS para lá, ICMS para cá. Mas é só no Brasil que está tendo isso? Mas eu vivo no Brasil, eu não posso comprar a gasolina do México, não. Não, desculpe, eu vivo no Brasil que a gasolina. Não é só no Brasil que a gasolina está nesse preço, me desculpe. Tá, mas quais foram as medidas tomadas fora daqui? Quais foram, Matheus? Me diga. Não, eu também não sei. Houve essa anuência? Houve essa displicência? Matheus, espera aí um pouquinho. Tá? Eu não coaduno do discurso do falso, aliás, né, fake do presidente da República, entendeu? Que a culpa precisa diminuir o lucro. Eu não coaduno disso, não. Com isso, não. Até porque desse lucro, grande parte retorna para o país. Tá? Então, assim, eu acho complicadíssimo a gente pôr a culpa a priori eu acho complicadíssimo. Eu não estou colocando a culpa no lucro, eu reitero a minha lógica de pensamento. Isso é um indicador que mostra que era possível fazer uma política pública que baixasse e freasse o preço dos combustíveis, de modo a frear também a inflação, para garantir comida na mesa do brasileiro de forma mais barata. Que, gente, me desculpe, nós aqui somos privilegiadíssimos. Ninguém aqui está passando fome. Eu fui comprar 1 quilo de café, tá R$30 1 quilo de café, minha gente. 30 conto. Matheus, e isso tem relação direta com o custo de vida, com o custo do combustível. Então, assim, não é apontando a culpa, falando, lucrou 40 bilhões. Não é isso. Mas que é um indicador de que era possível fazer algo mais direto para frear esse cenário que a gente viu, que ainda é catastrófico. Mas, mutatis, como diz você... Tá? Oi?
Eu não concordo a priori, não. Não, próxima pauta. Raiva. Então, raiva lançada? Aqui é. Você No, viu que no- contaminou, né? no nosso boteco a gente pode discutir, gente. Pode, então. Então é o É. seguinte, na última semana, Minas Gerais tem sofrido com alguns casos de raiva humana. 3 pessoas morreram, uma criança e 2 adolescentes. O pior disso tudo, que quando a gente fala em raiva, a raiva é de um vírus que vem através do gato, do cachorro, de morcego, de cavalo, de raposa, né? Eu até questionei para um veterinário que ainda não me respondeu se os macacos também transmitem, levando em consideração que Goiânia tem parques com muitos macacos, né? Se isso também é possível, capaz. E pasme, é através da saliva do cachorro, do gato, por exemplo. Não precisa ter um ferimento na pele. Se ele te lambeu ali, se estiver contaminado, é provavelmente que você possa se contaminar. O mais grave disso tudo é que, de todo o caso histórico de raiva humana que houve, quase 100% das pessoas contaminadas morreram. Apesar de ter sido poucos os casos, entre 2020 e 2021 foram registrados 40 casos da doença no Brasil. Esse ano já foram confirmados esses 3 óbitos, né, que já trouxe o alerta para a sociedade brasileira. Então é a hora de começar a ter o cuidado com os animais, com o seu animalzinho, aquela coisa toda, mas eu acho que ainda vou mais atrás ainda. É a história de invadir o espaço de um animal que não é o pet de estar em casa, aqui do lado, aquela coisa toda. Então eu acho que é o momento da gente começar a pensar até onde a gente pode extrapolar, até onde a sociedade vai invadir, vai enfiar o pé aonde não deve, não precisa, aonde os animais estão quietos lá cuidando da vida deles, e a gente vai chegar para atrair esse tipo de coisa. Sem deixar de esquecer também que existe um forte indício de que o coronavírus tenha vindo do pangolim, que é um animal também de natureza, mas que come-se em alguns países asiáticos. Então, eu acho que é uma forma de começar a pensar nisso e principalmente nessa transmissão. E que os governos também comecem a olhar. A gente tem as campanhas de vacinação antirrábica no país, isso é constante, é interessante isso. E eu acho que é o momento também de começar a dar uma força maior nisso, Brasil inteiro, já que a gente já tem 3 casos confirmados em Minas Gerais. Eu quero falar o seguinte, eu acho que tem muito disso tudo, tem muito a ver com o desmatamento e com os animais estarem se aproximando das áreas urbanas. Do ser humano, né? é verdade. Porque na falta de comida e na falta de espaço, eles estão se aproximando cada vez mais das áreas urbanas. A gente tem visto cenas incríveis, né, de animais, enfim. Eu acho que esta é uma situação. Eu assisti esses dias enfim, eu vi uma palestra e depois eu fui procurar sobre o assunto. Eu estou focada, Matheus. Eu fui procurar sobre... Matheus, você foi me interromper, eu esqueci o que eu ia falar, Matheus. Que inferno! Quem está acompanhando olha a carinha dos dois. Focou. Lembrei. Que o mundo, na verdade, se as coisas não forem mudadas de forma radical, o apocalipse é em 30 anos. Tá? E o apocalipse é o fim do mundo. Sabe? E é em 30 anos. Não vai ser depois, não. E já tem vários sinais, tá? De que isso está próximo. Se vocês quiserem, eu até mando os links que eu assisti. Tem muita lógica o que eu ouvi. Não é... Eu que não sou muito de grandes escândalos, né? De teoria da conspiração e de tudo mais... me pareceu muito lógico tudo que estão dizendo. Tá? E os cientistas, e eu fui procurar antes, os cientistas já estão alertando isso há muito tempo. Basta a gente observar todo esse contexto aí de mudança climática, de problemas que a gente vem enfrentando de forma escalonada. As chuvas que têm matado gente de nordeste a sul do país,
né? Nós aqui em Goiás começamos a ter períodos de seca muito mais prolongados, os 2 últimos anos de seca, que nós batemos recorde de tempo de falta de chuva e de temperatura. Quer dizer, não enxerga isso quem não quer, não adianta. Aí vem outro e fala assim, mas está fazendo frio hoje. Ah, não, gente, para, né? Vai ler, vai entender, vai prestar atenção, vai estudar para poder falar. TT, Percebem como isso gira, gira, gira e volta para a educação? Percebe como não tem Exatamente. como sair desse Sim, ciclo, Educação é a óbvio. base. sabe? Então, assim, mais uma vez, e aí nessa semana eu conversei com duas garotas fantásticas, né, de um podcast chamado Prosa, Mulher e Política, e eu achei muito interessante porque elas me perguntaram, o que você vê que é algo que pode realmente melhorar, não sei o quê, mudar esse paradigma, né? Educação, não tem como sair dessa. E aí, gente, quando a gente fala, e aí nesse podcast eu falei, por que eu sou, primeiramente eu falo que eu sou pedagoga, que eu sou jornalista, porque a pedagogia, a educação, o ensinar, ele vai com a comunicação ela educa, e a educação ela se comunica também com os outros. Então, quando a gente fala que através de um programa como esse, gente, vamos parar, gente, cuidado com o lixo que você produz, gente, vamos fazer a coleta seletiva, gente, vamos prestar atenção, olha o que você está fazendo com a água. Então, olha o tanto de alertas que você está tendo. Você pode não ter o inglês suficiente para ler a pesquisa científica, ou de repente para procurar nessas pesquisas que estão aí nas revistas especializadas, ou de repente não pode ter o tempo que a MT falou de assistir esses documentários que ela comentou, que aliás eu quero o link, viu, MT? Mas veja bem, Tá? ouça bem, nós estamos aqui falando para você. Porque a gente está aí estudando e vendo isso o tempo todo. Então, a partir de agora, vamos fazer uma outra mudança. Vamos virar a chave, pelo menos para você que está ouvindo, se liga. Vamos fazer diferente. Então, faça a sua coleta seletiva, cuidado com o que você está descartando, repense muito a sua atitude em relação ao meio ambiente. Vamos tentar fazer. Mas o fulano não faz. Dane-se o fulano, faça você. Larga de ficar pautando sua vida pela vida do outro e faça o que é necessário para a vida em coletividade nesse sentido de preservação. é limpar o próprio quintal, né? Ué. Fazendo essa, Só essa isso. é só zelar do próprio quintal. Às vezes a gente tem essa mania horrível no Brasil, né, de instrumentalizar a política, o poder público, as instituições para fiscalizar ou para inserir na vida alheia, né, no que cada um faz dentro da sua casa, naquilo que cada um acredita, tem como fé ou tem como condição sexual, seja lá o que for. E a gente precisa reconhecer que essa área comum do condomínio está muito bagunçada, gente. Esse condomínio, a gente está zelando do apartamento do vizinho, não está cuidando do nosso próprio e a área comum está caindo aos pedaços. Né? A gente precisa limpar essa piscina, precisa reformar essa quadra, precisa pintar esse prédio e a gente lança olhos para problemas da vida privada, da vida individual de cada um, enquanto os problemas coletivos nos consomem. Eu queria retomar a declaração da ex-ministra Damares, que foi o quê? O que eu posso fazer, Rimene? Foi isso? Exato. Deixa eu Não, pegar acontece exatamente todo para a dia. gente não falar errado. Não, acontece todo dia. Lamento, acontece todo mas dia. acontece todo dia. Isso. Lamento, mas acontece todo dia. E tem esse ar, né, de um certo desdém ou de um certo menosprezo pelo outro. À medida em que a gente se importa com o problema da sociedade, à medida que a gente se sensibiliza, né, com aquilo que acontece no nosso país, a gente consegue construir caminhos que nos tiram aí desse mar de problemas, mas é preciso união, é preciso que a gente se sinta parte. Eu puxo aquilo que você sempre fala, MT, desse tecido social, né? A gente é retalho de uma coxa muito maior, né? Então, despertar esse sentimento é uma das missões aqui do Se Liga, meus amigos. Mais um boteco, né? Mais um boteco cumprido com sucesso. Queria deixar vocês aí com as considerações finais, com a saideira do nosso boteco. Vai lá, Rimene. É isso, gente. Eu acho que pelo menos o quintal de casa, né? Vamos começar a olhar, pelo menos para o que está em volta da gente. Eu acho que a melhor forma que a gente pode tentar começar a fazer para fazer um Brasil diferente, um mundo diferente. O que você quer deixar para os seus filhos? O que você quer deixar para os seus netos?
que você quer deixar para a sociedade, qual vai ser a sua marca nesse mundo, é isso mesmo que você quer? Começa a pensar nisso e vamos deixar de lado um pouco aquela história de que eu faço o que eu quero, eu estou na minha casa, eu faço o que eu quiser. Pense que na sua casa é em sociedade, você não vive no meio do mato sozinho. Um abraço para todo mundo, foi ótimo estar com vocês, é sempre ótimo estar com vocês e sempre, como eu sempre digo, comida no prato para todo mundo e ainda que tenha já 82% da população vacinada, vacina no braço para quem falta. Um grande abraço, até semana que vem. Exatamente. TT, seu arremate, sua saideira. Gente, continuem sempre procurando evolução, tanto individual quanto em grupo. E mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Cuidado com aquilo que você descarta. E lembre-se, você é responsável pelo seu descarte daquilo que você e a sua família consomem. Então, se informem sobre como tratar o seu lixo, como fazer a separação do lixo e, consequentemente, se não passa a coleta seletiva aí, faça um combinado, entrega para o pessoal que faz essa coleta, os catadores, né? Ou então leve a um ponto de coleta. Não simplesmente descarte, não, porque é sua responsabilidade. É isso. Solução eu cantei aqui mentalmente. Pokémon, temos que pegar, eu sei. Meu Deus. MT, sua saideira. Não, Matheus. Cara dele. Não, a minha saideira é que eu queria um boteco irresponsável, eu queria um boteco bêbado, entendeu? Nós temos um boteco tão sério. A gente podia marcar para fazer um boteco bêbado mesmo, entendeu? Vamos. Assim, sem Sério? assuntos sérios. Votado e aprovado. Levarei um gravador e se preparem para o Se Liga Proibidão que sairá desta reunião, meus amigos. Então, na próxima semana, um boteco bêbado, pode ser? Combinado, Pode. combinado. Vamos Fechou. lá. Ok. Nós Beijos. prepararemos esse Se Liga com atenção e com muito afinco, pode ter certeza. Obrigado a você que nos honrou com a sua companhia e com a sua audiência. Um excelente fim de semana e até a próxima oportunidade. Aqui, ó. Tchau, obrigado. Se liga, Interativa com